Olá, seja bem-vindo ao videocast da Ciclo Academy, hoje diretamente do 39º Simpósio de Supply Chain, comemorando data especial, são 25 anos de Ciclo Academy. Bem-vindo, bem-vinda, eu sou a Bia Cobal, comigo hoje meu convidado Edgar Ribeiro da Silva, diretor de logística da Claro. Bem-vindo, Edgar! Muito obrigado, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Que legal, já vou começar te desafiando. Me conta uma coisa, como é que a logística entrou na tua vida? Nossa, eu vou fazer uma história longa, curta, mas eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu comecei a trabalhar como office boy, né? Para quem não sabe o que é office boy, né? Eu brinco que é um motoboy sem moto, né? A gente fazia entrega, fazia Guardinha serviço. também, não é esse nome? O office boy? Também tem alguma geração que chamava assim também, né? Mas é uma coisa muito lá do passado. Nessa empresa que eu trabalhei de office boy, teve uma oportunidade de eu assumir um almoxarifado numa época. Então eu trabalhei um pouquinho com logística, depois eu me formei, fui estudar, me formei em economia, entrei numa empresa multinacional americana na parte de finanças. E nessa empresa eu cuidava de uma área de supply dentro da área financeira, que é o S&OP, né, que é o Sales and Operation Plan. E ali eu trabalhava próximo da fábrica, próximo do atendimento. Então, sempre a logística foi me rodeando. Trabalhei na área comercial, depois eu saí dessa empresa, fui trabalhar numa outra empresa. Eu era um financeiro que era um business partner que cuidava da parte de operação. E a parte de operação nessa empresa que eu trabalhava, que era de adquirência, era a parte de TI e a parte de logística. Eram os dois maiores budgets. E eu mergulhei nesse universo, né? Comecei a trabalhar muito com o diretor de logística na época, na parte de contratação, na parte de projetos. Eu sempre gostei muito de botar a mão na massa, conhecer os negócios, né? E aí houve uma oportunidade, ele me chamou para trabalhar. E aí eu falei, ó, eu não conheço nada de logística. Ele falou, mas você conhece de orçamento, você conhece de contrato, então... E eu tô nesse ramo aí, vai fazer mais de 15 anos. Que legal. Né? Me desenvolvi bastante, participei de projetos incríveis. E a gente brinca aqui no nosso segmento, é que quando você é picado pelo bichinho do supply, você não larga nunca mais. Já ouvi esse ditado, hein, Edgar? E eu imagino que a Claro tenha uma operação logística muito volumosa, robusta. Eu fico imaginando, assim, quais foram os seus maiores desafios como um líder nessa área, dentro dessas operações maiores, né, de logística dentro da Claro? Eu vou contar um pouquinho, assim, até para o público entender quando a gente fala de dimensão, né? Realmente, a logística da Claro é uma logística muito grande. A gente atende todo o país e todos os negócios. Então, a Claro tem a unidade móvel, né? Onde são os chips, aparelhos celulares que a gente abastece loja, entrega direto para clientes. Temos o segmento residencial, onde a gente faz a instalação de banda larga, de Pay TV na residência dos clientes, né? E nos negócios dos clientes também. E temos a Claro Empresas, que é onde a gente cuida dos clientes B2B, né? Então, uma série de produtos, uma série de tecnologias. E para chegar a esse serviço sempre o pessoal pergunta, vai falar, como que chega o Wi-Fi, né? É uma infraestrutura de rede, então tem construção de redende, tem passagem de cabos, então é um quê de operação civil mesmo, construção civil que a gente tem. E a logística da Claro, ela coordena todos os materiais, todos esses pontos. Nós temos 10 CDs espalhados pelo Brasil. A gente tem mais de 200 pontos de estoques avançados, que são mini CDs espalhados pelo Brasil também. E abastecemos mais de 1.400 lojas. Para você ter uma ideia, a gente está falando ali de bilhões e bilhões de reais em materiais. Então, a gente movimenta mais de 70 milhões de materiais, tanto na logística direta, que é entregar para o cliente, quanto a logística reversa, que também é um fator muito grande. E aí, o grande desafio, quando você tem uma operação grande como essa,
principalmente quando você começa a trabalhar, primeiro, geralmente você encontra silos. Por ser uma Uhum. operação tão grande, então você tem um silo de armazenagem, você tem um silo de transporte, um silo de planejamento. Então, esse é um dos primeiros trabalhos que um líder precisa fazer, que é quebrar estes silos. Porque eu costumo Uhum. falar muito que a logística ela é um mecanismo, ela, assim, nada funciona independente. Tá. Então, uma coisinha que erra no planejamento, ele afeta o CD, ele afeta a experiência do cliente. Uma coisa que o CD também não está fazendo muito legal afeta transporte, afeta planejamento. Então, não existe logística sem que esse sistema esteja muito bem sincronizado. Uhum. E depende muito da colaboração de todas essas pecinhas, né? Como Exatamente. engajar essa turma toda? Então, a partir do momento que você identifica os silos e você começa a fazer um trabalho de engajamento, de motivação, vem um fator preponderante que são as pessoas. Uhum. Então, assim, um dos maiores ativos que nós temos no mercado de logística e na logística, muita coisa só acontece porque a gente tem pessoas brilhantes dentro desse segmento, né? Então, tem que ter todo um trabalho do líder, porque há muito tempo a logística era considerada como uma área de back-office. Então, uma Uhum. área, vai lá entregar a caixa, vai lá guardar a caixa, vai lá retirar a caixa, né? E cada vez mais ela tem se tornado estratégica, né? Então, ela faz parte do core business dos negócios, né? A gente não consegue prestar o nosso serviço na Claro se não tiver a logística envolvida. Por mais que seja uma receita de serviço, ela só acontece com o mundo físico, Exato. né? Então, demanda muito do líder de trabalhar a motivação, trabalhar engajamento, e isso acontece através muito de feedback. Então, a Perfeito. gente tem, né, na Claro, e vem se desenvolvendo muito a cultura do feedback, né, de trabalhar com profissionais, identificar gaps, onde pode trabalhar. A gente trabalha muito a questão do ciclo de desenvolvimento, então é um ativo importante para nós desenvolver as pessoas, Uhum. né? Inclusive tem alguns colaboradores meus que estão participando aqui do simpósio, né, para Legal. aprender e se desenvolver. Então é um trabalho de identificar silos, identificar talentos, trabalhar o feedback, estar próximo. Eu acho Uhum. que é uma coisa assim, como na minha vida eu passei por área financeira, área comercial, então eu construo muitos relacionamentos. Então, Perfeito. e o relacionamento com o time é um dos fatores mais preponderantes. Então, Comunicação, né? comunicação, né, envolve. E obviamente, né, nós somos uma área que demanda muito resultado. Perfeito. Então, tem uma boa gestão de KPIs, tem uma boa frequência de acompanhamento, de Uhum. reuniões, porque tudo na logística a gente fala assim, são centavos que você reduz que se transformam em milhões, né? Exato. Então, em cada detalhe, em cada coisa existe uma oportunidade, existe uma forma de você ser mais eficiente. Então, também a liderança tem que ter acompanhar muito bem os KPIs em logística. Perfeito. E você acabou de falar dessas métricas, né, desses KPIs e da questão da eficiência. Vou trazer então o link aqui para a eficiência. Que práticas, Edgar, mais recentes aumentaram a eficiência, né, da logística dentro da Claro? Olha, eu posso dizer que como a gente tem uma operação grande, a gente trabalha em todos os pontos. Assim, isso é interessante. Porque às vezes você tem operação logística que é muito mais transporte, não tem CD, ou o CD é pequeno, ou é fabril. Uhum. E na Claro a gente tem a oportunidade de atacar todos os pilares de logística. Então a gente começou a fazer um trabalho muito forte de planejamento e S&OP. Então trabalhar com as áreas comerciais, com as áreas de engenharia, de produtos, para que a gente tivesse um planejamento muito bom da demanda. Uhum. Isso fez com que a gente tivesse, em big numbers, assim, mais de 20% de redução na nossa cobertura de estoque, Que né? legal. Então,
é um negócio que demanda muito CAPEX, né? Muito dinheiro, muito investimento, então a gente conseguiu ter uma redução grande. Então você melhora o planejamento, nós fizemos várias ações também dentro dos nossos CDs, então visando melhorar a produtividade, visando ter mais controles. Nós fizemos muitas alterações na nossa linha de transporte, então tudo que tem no mercado, assim, com relação a TMS, a torre de controle, a gente desenvolveu nossa torre de controle porque o nosso negócio é tão complexo que a gente teve que construir uma torre de controle para Claro, e isso foi um diferencial bem interessante para nós. Que legal. A gente colocou bastante tecnologia na questão de reversa de equipamentos, então antes a gente tinha poucos canais, poucos fornecedores, um agendamento pelo humano tentando ligar para aquele cliente. A gente criou um chatbot com o WhatsApp, então está trazendo um resultado incrível, porque o cliente mesmo se serve, o cliente escolhe a opção. A gente desenvolveu um aplicativo de entrega de equipamentos na loja. Para ter uma ideia, o cliente tinha uma experiência não muito boa, porque ele levava quase mais de 30 minutos para fazer uma devolução. Então tinha que ficar na fila, pegar a senha, tinha uma série de processos que precisava ser feito na loja, e a gente desenvolveu um aplicativo, a logística endereçou isso junto com a área comercial e tudo mais, mas para ver a importância da logística, não é só carregar a caixa, a gente foi atrás de tecnologia para resolver uma dor da loja, né? Legal. E hoje a gente tem um processo que leva 5 minutos, no máximo, maravilha. contando o tempo que a pessoa espera o atendimento, e o NPS tem melhorado bastante. Então, a gente tem eficiências tanto na parte de estoque, tanto na parte de CD, tanto na parte de planejamento. Então, todos os pontos a gente trabalha bastante e ainda tem bastante oportunidade, porque é um segmento que é muito grande. Sim, eu tô amando saber tudo isso que você está me contando, mas eu tô curiosa com outro ponto aqui. Existe uma logística reversa aí dentro do negócio da Claro, né? Eu queria entender um pouquinho sobre essa logística reversa, que eu sei que ela é bastante complexa, a relação dela com a sustentabilidade, como é que ela funciona, quais são as iniciativas que melhoraram a eficiência. Me conta um pouquinho sobre isso. Não, legal. Eu costumo dizer assim em palestras, em eventos, que a gente tem uma das maiores logística reversa do país. Por quê? Porque a gente trabalha com um produto que é ativo, né? Tirando aparelho celular, produtos de e-commerce que a gente também revende, mas a grande parte da infraestrutura, a grande parte dos nossos produtos de residencial e de TV, eles são ativos. Então eu comodato isso para o meu cliente. Então, ao comodatar isso para o meu cliente, eu não tiro a responsabilidade que aquele equipamento é meu. Tá. Então, eu preciso fazer a manutenção. Então, pode ter alguma situação de queda de energia, chuva, queimar o equipamento. Então, a gente Você tem que precisa trocar. ir até o cliente e eu preciso trazer esse equipamento de volta. Pode ter questões de mudança de pacote, né? Então, o cliente tem uma determinada velocidade, ele quer fazer um upgrade, ele quer ter uma velocidade maior, um produto melhor, e precisa trocar o equipamento desse cliente. Perfeito. Então, vai um equipamento e volta. E tem as questões de concorrência, de desistência, de inadimplência, que é quando a gente tem que ir lá retirar este equipamento, Perfeito. né? Término de contrato e uma série de coisas. Para onde vai tudo isso? Para onde vai, né? Então, a gente tem uma logística reversa muito grande. Para você ter uma ideia, somente no segmento residencial, a gente está falando de quase 5 milhões de equipamentos que voltam todos os anos. Então, imagina, se a gente, além de ir buscar trazer este equipamento de volta, se por acaso eu não tivesse uma questão de recuperação deste ativo, eu ia ter que comprar quase que 5 milhões de equipamentos. Tudo Imagina de novo. quanto dinheiro, imagina... Não, e jogar isso num lixo, que lixo é esse que Isso, suporta, como fazer né? esse descarte, né? Mesmo que seja sustentável, como... Então, a nossa logística reversa, ela primeiro se preocupa em trazer este equipamento para dentro do CD, e dentro dos nossos CDs nós temos quase que uma fábrica.
Então, nós temos gigas que fazem os testes dos equipamentos, atualização, todo tipo de teste. Nós temos um primeiro nível que a gente chama, que faz a parte de cosmético, então para deixar like new, né, para um próximo cliente, a gente garante que a qualidade do equipamento na reversa e o novo sejam praticamente iguais. E quando apresenta qualquer tipo de defeito, nós temos uma operação de laboratório, onde a gente faz solda, onde a gente troca chip, onde a gente faz uma série de serviços como se fosse uma fábrica mesmo. Bacana. Então, isso fez com que a gente tivesse uma redução, porque antes, isso foi uma grande transformação que nós fizemos, os equipamentos que voltavam ao nosso CD, nós fazíamos os testes, quando dava algum tipo de defeito, eu mandava para fornecedores externos. Então, eu tinha emissão de nota fiscal, tinha que colocar num caminhão, levar e tudo mais. Nós colocamos esses fornecedores dentro dos nossos CDs. E nós tivemos uma economia de 30% no SLA, então ficou mais rápida a operação. Tivemos um ganho financeiro substancial, mas o melhor, a gente tirou 6 mil toneladas de CO2 que nós tínhamos nessa operação. Uau! Só de pegar os equipamentos e levar eles para fora do CD. E aí, dentro do CD, com o meu time dentro do CD, a gente começou a ver novas oportunidades. Então, tinha alguns tipos de defeito que a gente condenava o equipamento. Principalmente quando a gente fala problema de chip, que é complexo trocar um chip. Então, a gente desenvolveu uma maneira com o fornecedor, a gente troca chip também dentro do CD. Então, isso está ajudando muito mais a economia circular, né? A gente está recuperando muito mais equipamentos. Os equipamentos de tecnologias obsoletas que a gente não usa mais, tem uma série de produtos, né, dentro desses equipamentos. E o que a gente faz principalmente com o plástico? O plástico, a gente tem parceiros que fazem a separação dos componentes, trituram esse plástico e esse plástico a gente usa para fazer controles remotos de material reciclável. Então, um cliente de televisão que o cachorro, sem querer, comeu o controle e precisou de um controle, provavelmente pode ser um controle reciclado da nossa operação. Que bacana! E também a gente desenvolveu, foi até um case que a gente te apresentou aqui também, uma caixa plástica chamada de EcoBox, que ela tem um aditivo que neutraliza a emissão de CO2 para a substituição das caixas de papelão. Então, uma caixa de papelão, dá uma, duas entregas, ela já está estragando, né? E quando a gente fala dessa caixa, é uma caixa que a gente espera que dure 5 anos. Então, a gente está usando tanto na logística direta, que é entregar para os pontos, como na logística reversa também. Então, tem causado uma transformação. Até quando eu vou visitar parceiros, eles falam, a quantidade de EcoBox aqui precisa aumentar, aqui ainda eu tenho muito papelão. Então, virou deles. E o bacana de falar assim é que todas essas iniciativas são iniciativas autofinanciadas. Tá? Então, assim, não é que a gente pegou muito dinheiro e pagou para ter algo sustentável. A gente identificou uma oportunidade logística, essa oportunidade logística também era sustentável e o ganho dessa iniciativa financia todas essas melhorias. Então, dá para ser eficiente e sustentável sem necessariamente você ter que só comprar crédito de carbono, pagar mais caro para ter um fornecedor mais sustentável. Então, isso é o que as pessoas lá, eu provoco bastante, que a gente tenha sustentabilidade com resultado. Não é sustentabilidade a qualquer preço. Exatamente, eu achei ótimo esse insight, um belo insight para outros profissionais de supply pegarem aí esse case e também conseguirem implementar aí nas suas empresas, porque é muito legal que a própria operação se paga, né, Edgar? E eu posso colocar mais um ponto? Eu descobri e me chamou a atenção essa questão da EcoBox, um case que eu vi em um evento da Ciclo há uns 3 anos, de uma empresa de outro segmento.
onde ela apresentou uma caixa plástica para resolver a situação que eles tinham. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, putz, tá aí uma solução. Então a gente foi atrás do mercado, desenvolveu o fornecedor, porque esse fornecedor não atendia o que a gente precisava, mas foi através do ciclo que despertou essa busca e essa ideia. Que legal! Então você já até fez o meu spoiler, porque eu ia te pedir, inclusive, para que a gente possa encerrar, né? Algum bom insight que você teve aqui dentro dos eventos da Ciclo, ou então me falar um pouco sobre a importância mesmo de eventos como esse para a categoria. Conta um pouquinho para o pessoal. Bom, pessoal, já dei, né, um exemplo aqui que eu aprendi aqui em loco, mas foram vários eventos que eu participei. A logística tem se transformado muito, né, tem se tornado cada vez mais estratégica, e é fundamental ter este tipo de evento, porque muito da logística a gente só aprende na prática. Então, você vendo cases de outras empresas reais, né? Não teóricos, não que leram no livro, mas realmente implementaram, tiveram um desafio, erraram, acertaram. Então, a gente aprende muito nesse tipo de evento. É um evento que eu recomendo. Tem parte da minha equipe que tá aqui aprendendo. E cada ano vem melhorando, cada ano vem se sofisticando, cada ano tem trazendo mais tecnologia. Então, eu só tenho recomendações para fazer para parceiros que fazem esse tipo de evento e a gente precisa muito, né? Então, é um orgulho ver que tem mais de 25 anos, estamos no 39º simpósio e tenho certeza que a gente vai ter 50, vai ter 100, porque a logística é um ramo, eu costumo dizer que em operações é a bola da vez. Que legal, eu me encanto cada vez que eu ouço vocês falarem sobre a logística. Estou muito empolgada aqui com todas essas novidades que você nos compartilhou aqui com a gente. Muito obrigada, viu, Edgar? Se você quiser falar mais alguma coisa, a palavra é sua. Eu agradeço o convite, espero que todos tenham gostado, aprendido um pouco, conhecido um pouquinho sobre a logística. Então foi uma honra participar desse bate-papo contigo, Bia. Obrigado. Foi uma honra para mim também. Muito obrigada, Edgar. E se você quer aprofundar outros conteúdos como esse, é só ir lá no nosso hub de conteúdos da Ciclo Academy. Um grande beijo e até a próxima!